Salve, salve turma, tudo certo? Vou estar aqui agora, tá? Gravando um vídeo aqui do meu RAD de Termologia 1. Então vamos lá, aquela questão de... antes de máquina térmica, até máquina térmica ali, eu pego essa matéria, então vamos. Quais são os pontos fixos de fusão e ebulição em escala Fahrenheit? Pô, trivial, né? Basilar, elementar. Mas o ponto de fusão é de 32 graus Fahrenheit e o ponto de ebulição é de 212 graus Fahrenheit, correto? Então é isso aí. O que é um isolante térmico? Um isolante térmico, em quesito de roupa, por exemplo, igual o exemplo da uma roupa de lã, ele é basicamente um material que ele vai impedir com que ocorra trocas de calor com o meio externo. Ele vai basicamente prender o ar. Então quando você coloca uma jaqueta, uma blusa de frio, você prende o ar que está saindo do seu corpo ali perto de você. Você não deixa com que esse ar saia, né, e se dissipe ali o calor. Então, basicamente, você prendendo o ar ali, ele não vai perder tanto calor por meio externo e você consegue manter sua temperatura mais elevada. Então, ele não aquece como muita gente pensa, né? Na dilatação de líquidos, como se calcula a dilatação real? Na dilatação de líquido, a dilatação real ela pode ser calculada pela seguinte forma, né? A dilatação real vai ser a dilatação volumétrica, né? Então, a dilatação do próprio recipiente mais a dilatação visível, né? Porque sempre que a gente dilata um líquido, o recipiente vai dilatar junto, e além do recipiente dilatar e o líquido ocupar esse espaço, o líquido também esburra, né? Então vai ser justamente o que esburrou, que é chamado de dilatação aparente, e dilatação do recipiente. O que é convecção térmica? Convecção térmica é o processo de troca de calor, porém ele ocorre com gases ou com líquidos, né? Eu esqueci o nome da palavra. Eu vou lembrar daqui a pouco. Mas basicamente ocorre entre gases e líquidos ali, e basicamente entre fluidos. E é basicamente um processo na qual está relacionado à diferença de densidade, né? Então a gente tem, por exemplo, o gás quente, ele é um gás muito menos denso. Então por isso, o gás quente é muito menos denso. Por isso que ele sobe, né? Enquanto o gás frio, ele é um gás muito mais denso, ele é um gás que ele tem mais coisa, porque ele está mais quietinho na dele ali, mais denso, mais fechado, e por isso ele desce, né? Então por isso, por exemplo, quando você está numa sauna, igual o vídeo que eu fiz o exemplo, quanto mais alto você estiver, mais quente vai estar. Então muita gente inclusive senta no chão de uma sauna mesmo, para ficar no calor, mas não ficar tanto no calor, né? O que é brisa terral? Brisa terral, como o próprio nome diz, é a brisa que vem da terra, né? E basicamente isso ocorre por quê? A gente, mais pra frente eu vou falar de calor específico, porque os flashcards eles são embaralhados aleatoriamente, tá? Então eu acho que isso é bom, porque isso me ajuda a puxar o raciocínio inteiro completo do zero. Mas a brisa terral ela ocorre à noite em praias, né? Por quê? Porque o calor específico, que eu vou falar mais à frente, o calor específico da água, ele é um calor específico muito alto. A água tem um calor específico alto, enquanto a areia, por exemplo, tem um calor específico muito baixo. Então o que acontece? A areia ela vai ficar mais fria, né? Muito mais rápido, enquanto a água ela vai estar quente ainda. Por que ela vai estar quente? Porque ela aqueceu durante o dia inteiro, ela não vai ter perdido calor. O que acontece então? O ar que vai estar em cima da água ele vai ser aquecido justamente porque a água vai estar mais quente, e nesse processo em que ele é aquecido, ele sobe, né? Porque o ar quente tem menos densidade. E aí a gente cria uma zona de baixa pressão ali. Então o ar que era frio, que estava na areia ali, né? Que era um ar mais frio, ele vai ser jogado para o mar. Por isso que de noite nas praias a gente tem aquela brisa que vem da terra para o mar. É por causa disso. O que é equilíbrio térmico? Equilíbrio térmico é o momento na qual se cessam as trocas de calor porque os corpos atingem a mesma temperatura. Qual a fórmula da dilatação linear? Cara, a dilatação linear, a fórmula dela é coeficiente de dilatação linear vezes delta θ vezes comprimento inicial. LO, né, no caso, que seria o comprimento inicial, vezes alfa, que é o coeficiente, vezes delta θ. O que é condução térmica? Condução térmica é um processo de transferência de calor que ele ocorre via a condução mesmo, via o contato direto entre as moléculas, né? Então, por exemplo, uma barra de ferro, quando você esquenta uma parte dela, você pode ver que ela quase toda vai ficar quente muito rápido, justamente porque existe a condução ali. Um átomo vai batendo no outro, vai ficando mais agitado e se agita a barra inteira. Então, é uma transferência que é material, né? Literalmente material, assim, no sentido. É óbvio que a convecção também acaba sendo, né? E a irradiação também acaba sendo, mas ela é material mesmo. Tipo, ocorre apenas na matéria, digamos assim, sabe? Por causa da transferência de energia cinética.
É isso aí. E ocorre em sólidos. Que é temperatura? Temperatura é uma... Como que eu posso falar? É uma escala, é uma representação matemática do grau de agitação das moléculas. Isso aí ficou bom. O que é a vasodilatação no contexto térmico? Foi o que eu expliquei no vídeo da sauna. Se você não viu, vai ver. Mas basicamente, a vasodilatação no contexto térmico é porque quando a gente entra em um local muito quente, nossos vasos eles vão dilatar. E quando eles dilatam, é justamente para poder otimizar a troca de calor, né? Porque o nosso corpo quer ficar mais quente, então para poder ganhar mais calor mesmo. Então, basicamente, é um equilíbrio, é um mecanismo homeostático termodinâmico, tá? Para a gente manter o nosso calor sempre alto, né? Se manter o nosso corpo sempre quente. Cara, a variação de temperatura entre Celsius e Fahrenheit é a seguinte. A lógica é, o ponto de fusão em Celsius é 0, o ponto de ebulição é 100. O ponto de fusão em Fahrenheit é 32 e o ponto de ebulição é 212. Ou seja, enquanto dentro da escala Celsius uma mesma representação varia 100 graus, em Fahrenheit varia 180, né? Ou seja, a escala Celsius é 1,8 vezes maior do que a escala Fahrenheit. Na verdade, menor, né? Então, 1 Celsius, a variação de 1 grau Celsius é igual à variação de 1,8 grau Fahrenheit. O que significa isso? Significa que a escala Fahrenheit ela é mais precisa, né? Porque ela engloba mais coisas assim. A definição de energia. Energia é uma grandeza que ela pode realizar trabalho, basicamente, tá? Porque a areia da praia esquenta mais rápido que a da água? Justamente, a areia da praia ela tem um calor específico mais baixo do que a areia da água. Ou seja, ela precisa de menos energia para poder esquentar 1 grau Celsius do que a água. Basicamente é isso. O que diz o princípio das trocas de calor no sistema isolado? Diz basicamente que a somatória da quantidade de calor antes vai ser igual à somatória depois, né? Ou, na verdade, sendo como que pode falar, mais preciso, o calor cedido vai ser igual ao calor recebido, porque sempre vai ter alguém que vai ceder calor e sempre vai ter alguém que vai receber calor, né? Ou o módulo da soma do calor cedido mais o módulo da soma do calor recebido é 0. O que causa a brisa marítima? A brisa marítima ela é causada pelo oposto da brisa terral. Então ela ocorre durante o dia. Durante o dia a gente pode ver que a areia, por ela ter um menor calor específico, ela vai esquentar muito mais rápido que a água. E por isso, por ela esquentar mais rápido, ela vai ficar mais quente e o ar em cima dela vai ficar mais quente. Quando o ar em cima dela ficar mais quente, o ar vai subir, vai ir para cima basicamente por causa da sua menor densidade. E a partir do momento em que ele sobe, a gente cria uma zona de baixa pressão. E aí o ar que vai estar em cima da água, que vai estar mais fria, digamos assim, não vai estar fria, né, mas vai estar menos quente do que a areia, ele vai ser jogado, né, da água para a terra, basicamente. O que é vasoconstrição no contexto térmico? É o contrário da vasodilatação, né? Quando a gente está num lugar muito frio, os nossos vasos eles se contraem justamente para poder minimizar as perdas de calor, a perda de calor com o meio externo, para a gente manter o calor dentro da gente. Fisicamente, o que é a sensação de frio? A sensação de frio é a sensação de perda de calor para o ambiente, né? Não existe, eu estou com frio. Na verdade, você está perdendo calor para o ambiente. Irradiação térmica é um processo de transferência de calor que ele ocorre por meio de ondas eletromagnéticas, mais precisamente as ondas infravermelhas, né? Então, a onda infravermelha ela bate ali e ela justamente ela vai perturbar aquela molécula, aquele átomo ali, e ele vai ficar mais energético, né? Vai ter mais velocidade, vai ficar com maior energia cinética e vai ter maior temperatura. O que é capacidade térmica? Capacidade térmica é como se fosse o calor específico. Só que a capacidade térmica ela é medida de um conjunto. Então, por exemplo, se eu te falo que eu tenho 500 kg de água, em vez de eu falar, eu tenho 500 kg de água, sendo que a água é 1 grama vezes, sei lá, é 1 caloria por grama grau Celsius, eu posso simplesmente falar, não, eu tenho 500 kg de água e aqui é 500 calorias por quilo, sei lá, grau Celsius, entendeu? Basicamente, a capacidade térmica de todo um conjunto. Qual a diferença entre calor latente e calor sensível? O calor latente ele é o calor necessário para você trocar a fase, né? Então você passar, por exemplo, de sólido para líquido, de líquido para gasoso, então os processos de fusão, processo de ebulição, processo de condensação, processo de solidificação.
Então, esse é o calor latente. Já o calor sensível, ele é usado para mudar a temperatura em si. Então, 1 grau Celsius, 2 graus Celsius, mudar isso, né? Importante falar, quando você vai mudar o estado físico, a temperatura trava do composto. Então, por exemplo, a água, ela vai o quê? Ela vai ferver a 100 graus Celsius. Então, quando chega em 100 graus, todo o calor que você der vai ser usado para poder trocar de fase. Os pontos fixos de fusão e ebulição é 273 e 373, né? Kelvin. Qual a relação de variação de temperatura entre Celsius e Kelvin? É a mesma. A variação de 1 grau Celsius é igual à variação de 1 grau Kelvin. A variação não é que 1 grau Celsius seja igual a 1 grau Kelvin, né? 1 grau Kelvin é igual a 1 grau Celsius mais 273, né? A relatação entre o coeficiente de dilatação linear, superficial e volumétrico. O coeficiente de dilatação linear, ele tem uma relação direta com os outros, né? O superficial é como se fosse de área, ele é 2 vezes o coeficiente de variação linear. E o volumétrico é 3 vezes o coeficiente de variação linear. Isso entra em aonde? Isso entra na fórmula de dilatação, tá? O que é calor? Calor é a transferência de energia, é energia térmica em trânsito, tá? Então, eu tô com calor, você não tá com calor, você tá recebendo calor, na verdade, né? Qual a fórmula da potência térmica? A potência térmica é igual a energia térmica dividido pelo tempo. Então, a potência térmica é igual a quantidade de calor pelo tempo, né? Como a garrafa evita a troca de calor por radiação? Assim, aquelas garrafas térmicas, elas têm as paredes espelhadas, então elas não conseguem receber calor, né, trocar calor, o calor acaba ficando se mantendo ali dentro, basicamente, tá? Como a garrafa térmica evita a troca de calor por condução e convecção? Além disso, ela também tem uma parte externa que tem vácuo, né, entre ali a própria garrafa e o revestimento, tem um vácuo ali. Isso faz com que não tenha troca de calor por condução, porque para ter condução tem que ter matéria, no vácuo não tem matéria, e não consegue ter por convecção, porque para ter por convecção tem que ter matéria também, tem que ter algum gás. Quais são os pontos fixos da escala Celsius? É 0 e 100 graus. Como o suor ajuda a regular a temperatura corporal? O suor, por que a gente sua, né? Na verdade, como que a gente sua? A gente joga, na verdade, sais para a nossa pele. Então a gente joga um monte de sal para a pele, e aí o nosso corpo, por osmose, ele expulsa água de dentro do corpo e joga a água para a superfície da pele mesmo. Depois que ele faz esse processo, a água ali pelo nosso corpo está muito quente, né? Faz justamente para a gente esfriar. O corpo está quente e essa água vai evaporar. Quando a água evapora, esse é um processo endotérmico, ou seja, absorve calor. Então a água absorve calor e evapora, ou seja, o calor que iria ser usado, né, no caso a energia térmica que ia ser usada, sendo mais rigoroso com o termo. A energia térmica a ser usada para poder aumentar a nossa temperatura é usada na verdade para poder evaporar a água, por isso que a gente acaba ficando... Não, é um mecanismo para a gente não esquentar muito. E qual a fórmula do calor sensível? O calor sensível é igual a massa vezes calor específico vezes delta teta. Fechou? Então é isso aí, pessoal. Foi a parte teórica aqui. Curti essa matéria mesmo. E aí agora eu vou fazer questões. Fechou? É isso aí. Obrigado pela presença de todo mundo e vambora.